passadas, tá? E aí esse breve resumo vai ser muito importante para que vocês consigam realizar a avaliação final, tá? Então prestem bastante atenção. Na aula de hoje a gente vai começar falando sobre mitologia, certo? O que é a mitologia? A mitologia vem da palavra mito, certo? O que significa mito? Ah, tia, mito é uma coisa que não é verdade, uma coisa que é mentira. Até tem aquelas coisas, né? Verdade versus mito. Esse uso da palavra mito não está errado, até porque é uma forma que a gente utiliza no nosso cotidiano. Mas tem uma outra forma da gente interpretar essa palavra, certo? A partir de histórias que são histórias consideradas sagradas por determinados grupos, e a gente vai entender um pouco sobre o que significa o mito. O mito é uma narrativa. O que é uma narrativa? É uma história. Tem um começo, tem um meio, tem um fim, tá? E essa narrativa, ela mescla elementos da fantasia com elementos da realidade. Como assim? A gente não consegue identificar claramente o que é fantasia e o que é realidade, o que realmente aconteceu. Ah, mas e aí, como é que fica? A gente não vai saber se é verdade ou mentira? O objetivo do mito não é esse, tá? O objetivo do mito é ser justamente essas narrativas que não tem essa linha tênue, ó. Aqui a gente tem a fantasia e aqui a gente tem a realidade. E o mito se enquadra justamente nesse meio, onde a gente não consegue distinguir um do outro, tá? E a mitologia, elas são essas histórias, essas narrativas, que tem um caráter moral. A gente já falou sobre essa palavrinha aqui durante nossas aulas, tá? No período letivo de 2021. E a moral, ela se refere a um conjunto de regras que não necessariamente são obrigatórias, mas é um certo tipo de conduta. É uma forma de agir que a sociedade mostra pra gente a partir do nosso cotidiano, certo? E aí, essa conduta, ela, para alguns povos, para algumas regiões, vai ser determinada justamente por essas narrativas. O mito, a mitologia, tá bom? E aí, existem diversas mitologias, mas eu vou apresentar duas específicas para vocês, que é a mitologia grega, que vocês devem conhecer. Tem aquele jogo Deus da Guerra, tem filmes, tem muitas referências aí nessa cultura pop sobre a mitologia grega. E a mitologia grega, ela influencia a Europa, o continente europeu, tá? E eu também vou falar um pouco sobre a mitologia Iorubá, que é uma mitologia que vai influenciar certos povos da África. Lembrando que a África não é um país, tá? A África é um continente com mais de 50 países, beleza? E aí acontece que quando o sujeito, né, quando o ser humano ele nasce e ele começa a se dar conta do mundo, tem duas coisas que geralmente intrigam esse sujeito, que intrigam essa pessoa e que impulsionam o desejo pelo conhecimento, o desejo pelo saber. São duas perguntas básicas. São essas perguntas: de onde nós viemos, ou seja, de onde o mundo surgiu, como a Terra nasceu, como os seres humanos surgiram e para onde nós vamos, tá bom? E aí, esse tipo de pergunta, dentre outras, né, são abarcadas por explicações mitológicas. Como eu falei, tia, significa que realmente aconteceu? Não importa. O caráter bem e mal dessas histórias, elas não importam, porque o que importa é a mensagem que aquela história quis transmitir pra gente e que vai nos ajudar a como conviver em sociedade, a como tomar atitudes, a como tomar decisões, tá bom? E aí, eu queria deixar como uma atividade para vocês, que
vocês pesquisem um pouco, pode ser bem básico, procurem no YouTube, narrativas da mitologia grega e da mitologia iorubá, tá bom? Vocês dão uma olhada, vejam a historinha, vejam o que vocês acham. Lembrando que essas histórias, elas estão no âmbito sagrado. Como assim sagrado? As pessoas realmente levam isso a sério. Levavam, né? Essas mitologias, que são de muito antigamente, elas puderam dar origem às religiões que hoje em dia a gente conhece. Como, por exemplo, a mitologia iorubá, tem uma influência muito forte na religião candomblé e da Umbanda, tá bom, gente? Que são religiões de matrizes africanas, certo? Certo. Passando essa parte da mitologia, eu queria conversar um pouco com vocês sobre a questão da interpretação de texto, tá? Eu sei que todos vocês sabem ler e isso é muito positivo. Mas tem uma coisa que aqui no Brasil a gente chama de analfabetismo funcional. O que significa? Muitas vezes a gente sabe ler, mas a gente não consegue entender, captar a mensagem, tá entendendo? Tipo, interpretar. E aí, o que eu penso? Que a música, como muitas vezes elas são muito metafóricas, elas são muito poéticas, elas são uma ótima ferramenta pra gente trabalhar a nossa interpretação. Né? O que significa ser uma coisa metafórica? Significa que cada pessoa vai interpretar de uma forma diferente. E nenhuma dessas interpretações está errada. Mas a gente precisa ter a sensibilidade de entender minimamente o que o autor do texto quis passar. Isso é fundamental para todas as áreas do conhecimento. Como é que eu vou fazer uma prova de ciências se eu não consigo interpretar a pergunta que o professor fez? Eu posso saber tudo de ciências, mas se eu não souber interpretar um texto, vai tudo por água abaixo. Então a gente tem que focar nisso, tá bom, galera? Vamos lá. E aí eu trouxe esse trecho dessa música, que é uma música chamada Voz, do Djonga, junto com o Dogna. E aí eu trouxe um trecho do refrão, e aí eu queria fazer junto com vocês essa análise interpretativa, dando algumas dicas e tal, de como a gente consegue fazer essa interpretação. Primeiro a gente pode fazer uma leitura básica, né? Pra tentar entender. O que ele fala no refrão. Sua visão sobre mim ainda não mudou, e não vai ser da forma que tu quer. Sempre faço questão de ser quem sou, mais honrado morrer sendo quem é. Beleza? Ah, tia, li uma vez, não consegui entender muito bem. Não tem problema, a gente vai começar a grifar palavras que a gente acha que é importante. A gente pensa, isso aqui talvez significa alguma coisa. Vamos lá, sua visão. Acho que visão é uma palavra importante pra gente grifar, né? Visão. Sua visão sobre mim ainda não mudou. Não vai ser da forma que tu quer. Sempre faço questão de ser quem sou. Sempre faço questão de ser quem sou. Ser quem sou. Vou marcar isso aqui. Não é uma palavra, né? Mas é uma parte importante. Mais honrado, morrer. Acho que honrado a gente pode marcar também. Morrer sendo quem é. Vou marcar esse quem é aqui. Gente, tá bem feinho, porque eu sou péssima com coordenação motora, com listra, com tudo isso. Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar essas palavras e vai tentar entender o sentido da frase com base nessas palavras. Vamos lá. Visão. O que a visão representa? A visão quer dizer, tipo, o olhar, né? É o sentido do olhar. Então, esse sentido do olhar, ele tá falando, ó, sua visão sobre mim. Alguém tem um olhar sobre um sujeito, certo? Que sujeito é esse? Sobre mim. É o sujeito que tá falando, tá em primeira pessoa. Então, tem alguém que observa esse sujeito. E essa visão, ela não é só de observação. Ela também pode ser uma visão de julgamento. Ela também pode ser uma visão de expectativas, tá bom? Ó, e aí, então, essa primeira frase a gente já conseguiu compreender. Tem alguém observando esse sujeito, que é justamente a pessoa que tá cantando. E aí ele fala que essa visão não mudou. Ou seja, esse sujeito tem uma perspectiva, uma visão sobre essa pessoa aqui, desde que ela nasceu, talvez, e ao longo de toda a trajetória de vida dessa pessoa, a visão desse outro ainda não mudou.
certo? Então ele tá falando assim de uma forma de crítica, beleza? E não vai ser da forma que tu quer, ou seja, a pessoa que julga, a pessoa que tá tendo uma visão sobre ele, tem uma visão X, e o próprio sujeito tá dizendo que não vai ser do jeito que ele tá querendo, vai ser do jeito dele, beleza? Beleza. E aí o que ele fala? Sempre faço questão de ser quem sou. Olha como isso é chave. Uma coisa leva a outra. A gente acabou de ver que ele não vai deixar que a visão do outro influencie ou determine a pessoa que ele é e as atitudes que ele vai tomar. E aí ele diz que sempre faz questão de ser quem é, ele mesmo. Então ele tá basicamente reforçando o que ele disse na frase anterior, tá? E no final ele conclui falando: é mais honrado morrer sendo quem é. O que é a honra? A honra é uma espécie de sentimento onde a gente sente orgulho das nossas escolhas, das nossas trajetórias. Um sujeito honrado é um sujeito respeitado, que se respeita, que tem o respeito dos outros. Ou seja, para ele, a honra é maior quando você morre. Esse sentido de morrer não significa, ele tá esperando morrer, o que significa? Não, ele tá falando, quando ele fala da morte, ele tá se referindo a toda a trajetória de vida que ele teve e que vai ter até o momento que ele morrer. Então ele diz, mais honrado morrer sendo quem é. Olha só o que ele já disse aqui, olha só o que ele já disse aqui. Então, a partir daí a gente consegue interpretar e conseguir entender minimamente o que o autor do texto, quase que não sai, trouxe, tá bom, gente? Eu espero que tenha ficado tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Se tiverem alguma dúvida e se sentirem confortável, falem no grupo, porque aí de repente é a dúvida de outra pessoa também, tá certo? E é isso, a gente se vê quando a gente puder se ver. Se cuidem, tomem bastante água, usem máscara, se protejam da gripe e do Covid, porque o negócio tá babado, viu? Beijo.